semana aqui no estado polêmica. Aqui pertinho de Porto Alegre, em São Leopoldo, o motivo é uma decisão que deixou quem tem filho pequeno muito preocupado. A prefeitura reduziu de 12 para 10 horas o tempo que as crianças ficam na escola no turno integral. Com a mudança na carga horária, os pais vão ser obrigados a levar os filhos para a escola 1 hora mais tarde e a buscá-los 1 hora mais cedo. Uma alteração que vai causar impacto principalmente em quem precisa trabalhar e não tem com quem deixar as crianças. É o caso da Juliana, que mora em São Leopoldo, mas trabalha em Porto Alegre. Teria que deixar ela 7h30. Eu começo a trabalhar 8h30 em Porto Alegre. Eu não tenho condições de largar ela nesse horário. A redução em 2 horas vai acontecer em 11 escolas municipais de educação infantil. A comunidade reclama que não foi consultada. Na creche ninguém falou nada? Não. Nem os professores? Não, os professores não vão ter a carga horária reduzida e vão usar esse tempo para fazer outras atividades pedagógicas. O Sindicato dos Professores de São Leopoldo disse que também não participou das mudanças e criticou a postura da Secretaria da Educação. Precisa discutir pedagogicamente como melhorar, então, esse atendimento das crianças 12 horas nas escolas de educação infantil. Mas a Secretaria justifica que essa alteração aconteceu depois de um estudo feito por profissionais da área da educação. Era uma versão ao tempo da criança, não que ela não era bem atendida, não tinha um suporte adequado, ela tinha, mas era um tempo excessivo da criança dentro da escola. Outro problema é a falta de vagas na educação infantil. O filho de Eliane perdeu a matrícula quando completou 5 anos. Ela foi obrigada a se inscrever novamente, mas ainda não foi contemplada. Tem que aguardar até 10 de março para ver o que vão fazer com essas crianças. Simplesmente elas não têm destino nenhum. Segundo o Tribunal de Contas, São Leopoldo atende 64% das crianças de 4 e 5 anos de idade na pré-escola. Mas o secretário da Educação não soube informar o tamanho da fila de espera por uma vaga nessa faixa etária. Ele disse que o município vai sim cumprir o que diz a lei e matricular todas as crianças ainda esse ano. Para isso, uma das alternativas seria a compra de vagas na rede conveniada. Nós estamos fazendo adequações de espaços e nós estamos fechando o número de alunos que a gente ainda não conseguiu adequar, mas até o início do ano letivo, que será no dia 11 de março, nós vamos equacionar essa questão e todas as crianças estarão atendidas. Agora e a dela diante desse novo horário de funcionamento das escolas? Fica bem complicado, pois eu trabalho em Porto Alegre, tenho que ir de ônibus para trabalhar, eu levo no mínimo 1h30 entre trem e ônibus, então condução pública ainda dificulta um pouco mais. Teria que deixar ela 7h30, eu começo a trabalhar 8h30 em Porto Alegre, eu não tenho condições de largar ela nesse horário. E para largar também é a mesma coisa, ela sai às 5h30, como é que fica para eu pegar ela na creche? Que horas você sai do trabalho lá? 5h30 da tarde, sabe? Eu chego aqui no mínimo às 7h30, dependendo de ônibus, de tudo. Então ficaria bem complicado, ela fica 2 horas desamparada. Antes, às 6h30, eu ainda conseguia jogar com meu pai, que poderia pegar ela na creche e ficar com ela até eu chegar. Mas ele também trabalha até 6h30 da tarde, eu não consigo. Esse horário fica bem complicado para mim. Vocês foram consultados em relação a isso? Os pais foram consultados? Não, eu fiquei sabendo num dia que eu estava passeando e me disseram assim, ó, tu te prepara que a partir do dia 11 de março as creches vão mudar o horário, vai ser das 7h30 às 5h30. Eu, como assim? Não, vai ser esse novo horário, foi decidido. E foi assim que eu fiquei sabendo. Na creche ninguém falou nada? Não. Nem os professores? Não, antes de acabar as aulas não. Semana passada houve uma reunião para mobilização que está junto aos professores do Educação Infantil Turno Integral, para a gente se mobilizar, colher assinaturas, abaixo-assinado, para a gente poder ir atrás e voltar ao horário normal, porque a creche que ela está foi contra esse novo horário. A própria direção da creche? Isso, eles foram contra. E aí estão ajudando nós para voltar ao horário antigo de 12 horas. Como é que tu te sente numa situação dessas, assim? Tá preocupada? Muito preocupada mesmo. Porque ela, como é que ela vai ficar? Ela não fica com outras pessoas. É bem complicado e eu não tenho com quem deixar. O pai dela também trabalha.
É uma angústia isso, né? É angústia. Passo o dia inteiro angustiada como é que ela vai ficar com alguém. Tem nome completo? Juliana Leão Machado. Machado, tua profissão, Juliana. Eu sou analista fiscal. Tá, e o nomezinho dela? Isabelle. Enfrentando hoje em relação a essa questão das vagas aí na educação infantil? Hoje em dia eu tenho uma filha de 5 anos que simplesmente ela não tem destino nenhum. Ela perdeu a vaga dela na escolinha que ela vinha desde bebê, desde 4 meses, né, de berçário, para fazer novas matrículas no dia 16 de dezembro, que foi quando eu fiz, para ingressar então numa EMF, que seria turno integral, né? Aí tu te inscreve na EMF e dá uma segunda opção. Eu me inscrevi numa EMF e dei uma e-mail como segunda opção. Simplesmente ela não saiu em lista nenhuma. Ontem eu liguei para o SMED para ver uma posição deles. Tem que aguardar até 10 de março para ver o que vão fazer com essas crianças. Simplesmente elas não têm destino nenhum. Então eu acho que o ECA está aí para garantir o nosso direito, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, ele é claro. Toda criança tem direito à educação desde o primeiro mês de vida. Indifere se pai e mãe trabalham, eu trabalho. Mas indifere se pai e mãe trabalham ou não, a criança tem um direito. E esse direito a gente tem que lutar. Aí dia 10 já tem uma dificuldade, que eu moro em São Leopoldo e não tenho família, que é eu e minhas 2 filhas. Aí eu faço o quê? Como é que eu trabalho? Ganho piso do comércio, vou pagar 500, 600 reais numa escolinha particular, piso do comércio R$1.000. Aí comer, vestimenta, a gente sobrevive, a gente não vive. Até lá tu não tem com quem deixar ela? Até lá eu não tenho quem deixar ela, até lá eu dependo da minha filha de 12 anos para me ajudar. Aí eu vou tirando assim 15 dias de férias, agora eu tô de férias 15 dias exatamente para conseguir remanejar isso. Volto ali em fevereiro, trabalho mais uma semana, tiro mais 15 dias. Achando que em março já começaria então o ano letivo, né? Não, agora a gente simplesmente não tem destino. Tem uma criança que ela tá... Então não tem nem a garantia que tu vai ter a vaga. Garantia. A garantia, a lei do turno integral garantiu em liminar que todas as crianças, em torno de 1.600 crianças, seriam ingressadas na escola. Mas a prefeitura não cumpriu. Pode ver pela listagem que tem ali, 5 crianças seguem na lista, 3, 5, 4. E aí, são 1.600 crianças em busca de uma nova, de uma vaga, de um retorno do cumprimento da lei, né? Em relação a essa qualidade de atendimento da educação infantil aqui, né? O que tem sido feito? Bom, desde março de 2015, quando saiu a notícia via jornal, porque é como a gente sabe das coisas em São Leopoldo, que a partir de 2016 as crianças de 4 a 5 anos e 11 meses não teriam mais direito a turno integral. Alguns pais se mobilizaram e foram para a rua. Fizeram abaixo-assinado e nesse momento eu fiquei sabendo do movimento e achei justo por uma questão social. Eu não tenho filho dessa faixa etária, já tive. Minhas filhas hoje são crescidas, adultas. Por uma questão social, eu sou psicóloga e eu vejo isso como um problema sério na sociedade. A gente luta contra a criminalidade, contra a delinquência juvenil e joga as crianças na rua. Então, assim, é incoerente no mínimo, né? Então, eu abracei essa causa. A gente fez um abaixo-assinado, recolhemos 10.150 assinaturas, fomos para a Câmara de Vereadores, abrimos a tribuna com uma audiência pública. Dos 13 vereadores, nós tivemos a concordância de 11, que concordaram que a causa era justa e que deveria ser repensada. Dia 18 de junho de 2015, nós conseguimos aprovar no Plano Municipal de Educação 2 emendas, uma delas garantia o turno integral até 5 anos e 11 meses, e a outra acabava com o critério de sorteio das vagas, né? Priorizando assim os mais necessitados em primeira alternativa. O dia 24 de junho, o prefeito sancionou então a lei, concordando que cumpriria. Em outubro, a nossa surpresa é que as escolas receberam notificações que estavam proibidas de rematricular alunos nessa faixa etária. E aí, quando nós ficamos sabendo, nós fomos para a rua de novo, fomos para a Câmara, tudo de novo. Ministério Público, audiência pública, Câmara de Vereadores, rua. E aí o Ministério Público se posicionou e a Justiça
foi aberta uma ação civil popular e a justiça determinou que o prefeito cumprisse sim a emenda que ele assinou. Em novembro, algumas crianças ficaram sem escola, porque eles cortaram convênio com escolas, justamente algumas que as diretoras forneceram essa documentação, alertando que as escolas, que a prefeitura não cumpriria a lei. Então essas diretoras estão até hoje sem o convênio porque estão sendo perseguidas. Então assim, São Leopoldo está tendo assim, retalhamento, perseguição. Se tu te posiciona contra, desde a coisa mais boba, se tu argumentar contra, tu é bloqueada na página oficial da prefeitura. Tu não pode mais te manifestar. Então assim, coisas bobas como a rede social, até perseguições maiores, como tu perder uma renda que as escolas precisam para se manter, as escolas particulares, que são conveniadas. Então assim, e aí nós começamos toda a mobilização de novo, com denúncia pública, com denúncia no Ministério Público. E aí agora eles lançaram essa nova medida, redução em 2 horas da carga horária. Nenhum pai em São Leopoldo, a menos que trabalhe na prefeitura, sai às 5 horas da tarde para poder vir buscar seu filho às 5h30. A situação que a Eliane citou, que ela vai ter que deixar a filha de 4 com a filha de 12, isso vai ser uma realidade até pior. Vai ter criança de 4 anos ficando com um filho de 6. Aí o Conselho Tutelar bate e pune a família que está deixando 2 menores sem cuidado. E aí o prefeito faz o que com o prefeito que não cumpre a lei que ele mesmo assinou? Então assim, tá muito difícil. Tu nos perguntaste antes sobre o Conselho de Educação, nós estamos desamparados, os conselhos estão acuados porque eles estão sendo substituídos membros da noite para o dia porque eles se posicionam contra a administração pública. Eles estão sem voz, eles estão sem força, e se a comunidade não se reunir e não se defender desse... A gente tem o hábito em São Leopoldo de dizer desse desgoverno, nós vamos parar não sei aonde. Eu tenho medo, até dezembro desse ano, eu tenho medo do que pode acontecer ainda com as nossas crianças, com nossos velhinhos, que o nosso asilo está pronto para ser derrubado, por questões absolutamente políticas. Esta EMEI, que nós estamos aqui na frente, ela também vai desaparecer. Segundo o projeto do complexo hospitalar, ela também vai deixar de existir. Aí o prefeito reclama que ele não tem vaga para todas as crianças e desmancha uma EMEI que tem em média de 260 alunos matriculados. Qual é a coerência dessa administração? Né? Então assim, e isso eles não anunciam. Eles falam do asilo que vai ser derrubado, a escola não, porque eles sabem que os pais se uniram em março do ano passado e que esses pais têm força. Então, aqui eles não citam, tá tudo por baixo dos panos, tudo sendo articulado na espreita, assim, sem que ninguém levante muito a questão da Bem Me Quer. Tá ótimo. Teu nome completo? Helenice dos Santos.